comer agora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Eu já vi que o pessoal começou a reclamar que está sem som. Eu preciso ver agora se vocês estão me escutando. Está. Eu já vi que aqui a produção já ligou. O Facebook está todo mundo me escutando. Essa voz baixinha que eu tenho, super suave, né? Mas eu quero dar uma boa noite aqui para nossa amiga Carla Rebeca. Boa noite, Carla Rebeca. Seja muito bem-vinda. Espera um pouquinho, que aqui está dando a interferência, gente, que a produção está aqui. Quem mais? A Ju também está aqui. Ju, eu não sei o que aconteceu, que estava sem som o cronômetro. Aqui estava tudo normal. Mas Deus é bom e estamos aqui. Quero dar uma boa noite também para Maria Sandra. Boa noite, Maria Sandra. Seja muito bem-vinda. A minha amiga Nadir Poato também está aqui. Boa noite, Ná. Meu amigo Pedro Alves. Boa noite, Pedro e família. Sejam muito bem-vindos. A Ná também comentou aqui que estava sem som, mas agora vocês estão escutando essa voz linda minha aqui, né? Super suave. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Nazaré Pompeu também está aqui com a gente. Boa noite, Nazaré, seja muito bem-vinda. Como vocês já sabem, né, nossa live de segunda-feira, cada segunda-feira uma mensagem muito abençoada. E é um prazer recebê-los aqui na no nosso culto, né, virtual. É muito bom estar com vocês aqui. Fiquei aí de férias, né? Uns dias aí sem apresentar as lives de segunda e sexta, mas estou aqui novamente. Mas Deus é maravilhoso e nos dá a bênção de estar aqui com vocês. A Dri também entrou. Boa noite, Dri. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se faltou alguém aqui para me falar um oizinho. E você, meu irmão, minha irmã, que chegou agora, me dá uma boa noite aí para me falar o seu nome aqui também ao vivo. E já aproveito para vocês mandarem aí seus pedidos e agradecimentos. Enquanto isso, que os irmãos vão entrando, eu vou colocar um louvor para a gente iniciar a nossa programação, que hoje vai estar mais especial para você que está aqui conosco, nos presenteando com a sua presença aqui. Eu vou colocar esse louvor e concentre-se, se prepare espiritualmente para receber a palavra, esteja aí no seu lar, cada um na sua casa, mas sempre estudando a palavra de Deus. Desafios, temos a rotina, atrapalho demais a fazer. São os dias em que somos consumidas, o cansaço parece vencer, mas a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Quero estar unida na batalha dessa vida. Quero ser uma serva fiel.
estrelas, quero vê-las comigo no céu. E a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Amém. Vamos seguir, somos mulheres, homens, todos em missão. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Passar o evangelho, fazer a missão que Deus nos concedeu. Como vocês sabem, né? Nossa live de segunda-feira é Mulheres de Fé em Ação, um projeto do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro do Limão. E fora esse projeto das lives de segunda e das lives de sexta-feira, que é do pôr do sol, do culto do pôr do sol, temos aí vários projetos em andamento via WhatsApp, o grupo das mulheres muito ativo na Igreja do Limão, com várias irmãs aí também, que não é da nossa igreja, que está participando conosco. Então, você, minha irmã, que queira participar dos nossos projetos, tem alguma dúvida, né, das nossas programações, quer tirar dúvidas sobre a Bíblia, nós temos aí o contato direto com o pastor, que é o WhatsApp. Eu vou colocar aqui na telinha para você ter esse número, muito importante. Então, você, meu irmão, minha irmã, que queira aí ter um estudo bíblico, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o pastor, se sinta à vontade de nos mandar uma mensagem nesse número 11 93237 5380. Então, estamos aí para atendê-lo da melhor forma. Esse é o nosso contato aí direto. E lá você também pode tirar suas dúvidas para conhecer um pouquinho aí dos projetos da Igreja do Limão. Temos momentos de sabedoria, temos várias leituras aí da Bíblia e está muito, muito bom mesmo. Esse ano foi muito proveitoso, apesar de ser virtualmente, está sendo muito bom. Eu quero dar uma boa noite aqui para a Geisa Souza. A Geisa é a irmã da nossa convidada Juliane. E ela está falando com a tia... Nazaré Pompeu é tia da Juliane. A família está aqui em peso. A prof. Jaci Souza é a mãe. Prazer, Jaci. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live do Ministério da Mulher, aqui da Igreja do Limão. É um prazer recebê-la e vai ser uma bênção a sua filha estar aqui passando a mensagem para a gente hoje. Então, todos que estão aí, dá um oizinho e a gente vai falando o nome aqui. A Ju está aqui dando boas-vindas para a Geisa. É um prazer, o prazer é nosso de vocês estarem aqui acompanhando. Nesse momento, eu quero apresentar a nossa irmã Juliane. Ela vai estar aqui passando a mensagem aqui com a gente. Deixa eu pôr ela aqui na telinha. Boa noite, Juliane. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Andréia. Obrigada. Juliane, de nada. A família está aqui em peso, hein? Olha. Já pensou? Vim acompanhada, hein? Mas antes de você se apresentar, eu quero iniciar com uma oração para depois você se apresentar, falar um pouquinho de você,
e a gente já passar aí para a mensagem de hoje. Então, meu irmão e minha irmã, onde você está, curva a sua fronte e vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor eterno Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia, por mais uma semana que temos aí pela frente. Que seja uma semana abençoada para todos nós, com muita saúde, muita paz, que a gente consiga enfrentar todas as batalhas, mas contigo à frente de tudo, meu Pai. Peço, Senhor, que o Senhor ilumine cada irmão, cada família aqui representada. Peço em especial pela nossa irmã Maria, que perdeu, né, está enlutada, que perdeu um filho recentemente, que Deus possa confortar o coração dela, que Ele possa dar ali o acalanto que ela precisa, meu Pai, nesse momento tão difícil. E peço também por todas as famílias que aí, por algum motivo, está enlutado, pessoas que estão precisando aí restaurar a sua saúde, que o Senhor esteja com cada uma delas, meu Pai. Somente Ti sabe a dor, o sofrimento que cada um enfrenta, a batalha que cada um está enfrentando. Mas que o Senhor possa estar junto com cada um de nós, em todos os momentos, nos iluminando, nos abençoando, nos protegendo. Peço que esteja nesse momento com a Juliane, que vai passar a mensagem, que ela seja inspirada pelo poder do Espírito Santo. Esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Juliane. Já agradeço por ter aceito o nosso convite, o convite da Ju, por estar aqui com a gente, compartilhar da palavra do Senhor. E quero te deixar à vontade aí para você se apresentar, falar de onde você é, o que você faz. Conta um pouquinho para a gente. Ok, obrigada pela acolhida, né? Boa noite a todos, boa noite à minha família que está aqui presente, boa noite aos irmãos, né? Do irmão, às irmãs, né? Bem, como o André falou, né? Me chamo Juliane e aí vim aqui direto da região metropolitana do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Olha aí, olha se não fosse esse encontro virtual, né? Olha quão distante, não, mas tão perto ao mesmo tempo, né? Então é um prazer tremendo, né? Estar junto com vocês. É uma responsabilidade grande, sim, mas eu me sinto honrada, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, né? Somos uma família, né, Andréia? E aí, como nos conhecemos, eu sou sobrinha da tia Nazaré, né? Beijo para você, tia, que foi que mediou, né, o nosso encontro, o meu com a Ju, né? Com a Juscelina, a irmã Juscelina, né? Ela fez a mediação. E aí, eu sou a sobrinha do pastor Francisco, que é o esposo da tia Nazaré, sou prima do pastor Jairo, ex-Arauto do Rei, que é filho do pastor Jairo Souza. Somos uma família de evangelistas, né? E aí, estamos aqui cumprindo a nossa missão, né? Sou psicóloga, né? Trabalho nas políticas públicas, né? Na saúde e na assistência social e também sou psicoterapeuta, né? Amém, amém. A família então, toda evangelística, né? Então, você não poderia ser diferente, né? Pois é. Uma bênção de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Recife, né? Que delícia. Recife. Convido Calor. Vocês aí, hein? Quando passar essa pandemia, virem visitar aqui a gente. Muito bom, eu adoro viajar e Recife ainda não conheci, mas é muito bom, né? A região aí toda é Sim. muito gostosa, né? Muito calor, adoro calor, eu volto, eu já não sou branquinha, mas volto neguinha, viu, gente? Venha conhecer Recife, Andréia. Amém, eu vou sim, quando eu tiver a oportunidade, com certeza. Eu quero dar uma boa noite aqui para a nossa irmã Cida, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Cida. Ju, pode ficar à vontade, eu vou estar aqui nos bastidores. Quando você precisar, eu coloco os slides. Não sei se você quer de agora, nesse momento, que já coloque. É só você me avisar, tá bom? Obrigada, Andréia. Você pode já colocar o primeiro slide, tá bom? Para a gente começar a nossa fala. Tá, deixa eu... a minha produção fez um negócio aqui para colocar, mas aí eu cliquei e saiu de novo. Então, agora eu vou tentar de novo, Tranquilo. tá bom? Espera um pouquinho. Tá, tranquilo. A gente vai falando aqui, tranquilo. Gente, boa noite, né, a todos vocês, todas vocês que estão aí
nos escutando, né? Para mim é um grande prazer, como eu havia mencionado, né? Tá aqui junto com vocês. Quero agradecer novamente ao convite, à irmã Juscelina. É um prazer e uma grande responsabilidade. E aí fala assim, né? Fala que escutar é o novo abraço, né? Então, eu espero que vocês se sintam abraçados com tudo que vai ser falado aqui, com tudo que vai ser pontuado aqui. E abram os braços também para acolher, né? Tudo que vai ser refletido aqui, né? E aí, você sabe que a palestra de hoje, o tema, né? Eu escolhi para a gente refletir um pouquinho sobre caminhando que faz o caminho. Eu penso que essa é uma das lições que a gente mais deve aprender nesse período, né? Eu coloquei aí reflexões da era Covid, né? É uma era mesmo, né? Nós nunca mais seremos os mesmos, né? A pandemia mudou a nossa vida completamente e não tem como a gente não falar sobre isso, né? Então, eu decidi trazer um pouco sobre esse tema, de refletir sobre as mudanças que têm acontecido com a gente e o que fazer com elas, né? Isso tem muito a ver com a nossa espiritualidade, né? Com esse autoconhecimento, com essa responsabilidade que nós temos com a nossa própria vida, né? E caminhar é um verbo de ação que lembra movimento, que lembra transformação, e só se movimenta quem está vivo. Então, um dos grandes convites dessa era é para que a gente caminhe, para que a gente se movimente. E note, não é a caminhar para achar alguma coisa, é achar no caminho. Né? Então, nós somos os seres que somos dotados de reflexão, da capacidade de refletir. Deus já nos fez assim. A gente for pegar lá no Gênesis, a gente vai ver, né? Quando Deus ele contextualizou a nossa história, ele nos deu sentido, né? Através do Éden, nos deu propósito, né? Do que fazer com essa vida, de como viver, né? E ele fez isso lá no Éden, né? E a gente herdou isso. E não é isso que nós fazemos com nossos filhos, né? A gente não dá sentido à vida de uma criança, né? Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô, para quem é avô. A gente empresta um pouco da nossa mente para aquela criança. Né? E aí é isso que Deus fez com a gente quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, eu vou dar um pouco dessa minha mente, vou emprestar a minha mente para esse ser humano, né? Para que ele seja como eu. Então nós temos essa responsabilidade de refletir, e a pergunta hoje é, o que é que nós temos feito com a nossa jornada? O que é que nós temos feito com a nossa caminhada? Como anda a nossa jornada? Como anda a nossa caminhada? Eu exalto mais uma vez a importância desse encontro, né? Não só pelo propósito pelo qual ele foi criado, esse encontro de mulheres de fé, mas, acima de tudo, destacar a importância que tem os encontros em nossa vida. Veja só, se não fosse o virtual, né, nós estamos longe geograficamente, mas estamos muito perto. Isso fomenta a importância da conexão afetiva. Nós estamos conectados, né, estamos compartilhando o mesmo tempo, né, e isso exalta os laços horizontais, isso fortalece os laços horizontais. E tais laços nunca foram tão importantes como nessa era. A importância que tem o outro na minha vida. Os diálogos são importantes. É por isso que é importante a gente sempre ter encontros, ter diálogos com o outro, né? Momentos assim são muito preciosos. E aí eu quero começar contando para vocês uma história, né? Eu gosto muito de histórias. A nossa vida é uma história, né? Nós, como eu falei anteriormente, nós temos essa capacidade de dar sentido. Então vamos falar um pouquinho sobre a gente hoje. Eu vou pedir para a Andréa passar para o próximo slide. Tem uma imagem, né, que remete à história que eu quero contar para vocês, que é um navio. E conta-se uma história de uma tripulação que estava a bordo de um navio, né? E tal tripulação foi assolada por uma epidemia de cólera no século XXI. E acontece que a bordo da tripulação também estava o capitão, né? E aí um dos marujos, subordinado desse capitão, chegou para o capitão e alertou: capitão, tem um garoto ali que está muito inquieto com essa quarentena que o porto nos impôs por ocasião dessa epidemia de cólera. O capitão chegou perto do garoto e perguntou: garoto, por que estás tão inquieto? O menino então respondeu: eu estou inquieto porque... E o capitão retrucou: garoto, o que está acontecendo? Você não está dormindo o suficiente? Estou sim, capitão. Não está comendo o suficiente? Estou sim, capitão. Mas é que eu não aguento mais, eu não suporto mais, não poder mais ir à terra para abraçar minha família. O capitão então respondeu: mas garoto, você não se sentiria culpado se estivesse contaminado, descesse à terra, abraçasse alguém que não conseguiria se defender dessa doença e essa pessoa morresse? Você não se sentiria culpado? E o garoto respondeu: claro que sim, capitão, mas é que, para mim, inventaram essa doença. E o capitão retrucou: e se não foi inventada? Eu sei, capitão, eu entendi, mas me privaram da minha liberdade, eu não posso fazer mais nada, me privaram de tudo. E o capitão respondeu: e tu, garoto, te privas ainda mais.
Peraí, capitão, peraí. O senhor quer dizer que se me privam de alguma coisa, eu devo me privar mais ainda por mim mesmo? Exatamente, garoto. Tu pareces que não estás respondendo adequadamente a toda essa situação. E o capitão começou a narrar. Há 7 anos atrás, eu passei por uma situação parecida com a sua. Eu estava a bordo de um navio e tinha que passar 21 dias até chegar ao Porto Abril, descer e aproveitar a primavera que eu tanto queria. Mas aí o meu navio foi assolado por uma pandemia. Por uma epidemia que nos deixou transtornados. E eu sabia que depois de 21 dias, mais de 21 dias a bordo daquele navio, um ser humano começa a desenvolver hábitos desastrosos e lamentáveis. Então, ao invés de me lamentar, eu comecei a me comportar diferente do que os outros tripulantes. Primeiro, eu comecei a comer metade do que habitualmente comia. Comecei a escolher alimentos mais saudáveis, mais leves. Depois eu comecei a fazer exercícios na popa do barco diariamente. Depois eu me impus a fazer uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e desenvolver pensamentos cada vez mais nobres e elevados. Depois, eu comecei a ler o capítulo de um livro por dia que eu não tinha lido, que eu não conhecia, e a desenvolver novos argumentos. Depois eu comecei a praticar respirações cada vez mais longas e profundas. E eu acho que os meus pulmões nunca ficaram tão bem desenvolvidos como naquela época. À tarde, era a hora das orações. Um momento em que eu agradeceria a alguma entidade por não ter me dado privações tão graves durante toda a minha vida. Ao invés de me lamentar, eu comecei a ser diferente, a praticar algo diferente. E ao invés de pensar naquilo que eu não podia fazer, eu pensava naquilo que eu faria uma vez que eu chegasse à Terra. A espera serve para sublimar o desejo, garoto, e torná-lo cada vez mais forte. Eu me privei de beber rum, me privei de jogar baralho, me privei de dormir até tarde, me privei de praticar o ócio e de tantas outras delícias. Eu me privei até de pensar naquilo que me privaram. E então, capitão, como terminou essa história? O menino perguntou. E o capitão respondeu. Aconteceu que eu desci a terra muito mais além daquilo que eu pretendia, mas eu desenvolvi todos aqueles hábitos diferentes, aqueles hábitos saudáveis. E o menino perguntou. Então quer dizer que o senhor perdeu a primavera? O capitão respondeu, sim, eu perdi a primavera, mas eu floresci. E levei a primavera dentro de mim e ninguém pôde tirá-la de mim. Esse é um trecho de uma história do autor do livro Amor nos Tempos de Cólera, Gabriel Garcia Marques, né? Um romance. E entre tantos enredos que ele aborda justamente a epidemia de cólera que aconteceu no século XXI. E eu vou pedir para a André passar para o próximo slide, que eu queria trazer 5 elementos dessa história para a gente refletir hoje. Né? Primeiro, a epidemia. Segundo, a tripulação. 3, o menino. 4, o garoto. E 5, o destino. É interessante porque é bem parecida, né, com a nossa história, né? A gente estava no rumo, de repente, até meados de fevereiro, vamos fazer aí um recorte cronológico. De repente, em março, veio essa pandemia e mudou completamente nosso destino. É mais interessante ainda, queridas e queridos, perceber que tudo se deu no contexto de uma epidemia, né? No nosso caso, de uma pandemia, porque foi o mundo todo, né? Um contexto caótico, né? Como é que as coisas começam a acontecer, podem acontecer coisas interessantes, boas, diante do caos, né? Mas aí eu trago Eclesiastes, né? Eclesiastes fala assim, o coração do sábio está na casa do luto, né? Porque é só através da tristeza, do prejuízo, do sofrimento, é que a gente aprende alguma coisa. A gente não aprende na felicidade, no oba-oba, quando tá tudo bem. A gente aprende durante o sofrimento, as agruras da vida, as dificuldades da vida. E é interessante que no contexto do caos, né, que assolou uma tripulação, uma multidão de pessoas, o encontro entre um menino e o capitão mudou o destino, não o destino do navio. O navio não chegou onde tem que chegar, não no tempo que tinha que chegar. Mudou o destino de ambos, né? Esse encontro foi possibilitado através desse caos, né? É inegável que a epidemia mudou a nossa vida, né? Que essa pandemia mudou a nossa vida, né? De uma hora para outra, a gente acordou e viu o nosso navio, o nosso barco mudar de rumo, abruptamente, né? Nossos contratos sociais, políticos, econômicos foram rasgados, nosso tempo, nosso espaço foram bagunçados. Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas pessoas caíram nas próprias casas na pandemia.
Nossa, é sua casa, né? Porque passaram a maior parte do tempo, passavam fora de casa, né? Trabalhando. E aí, quando abruptamente ficaram em casa, não reconheceram o próprio espaço, né? Então, não tinha mais rotina, não tinha mais horário. As crianças passaram a ficar dentro de casa, né? Junto com os pais. A hiperconvivência, né? Causou até um arranhão nos relacionamentos conjugais, né? Então, a hipermaternidade são fenômenos de relacionamento, fenômenos relacionais que a gente viu aconteceu muito nessa pandemia, nesse caos, né? Vários desencontros, vários encontros. Parece que a epidemia também, essa epidemia revelou muitas coisas que, por vezes, a gente escondia, né? A gente deixava passar e preenchia, né? Jogava para debaixo do tapete com uma saída, com uma compra, com uma comida, com uma atividade, com a música, né? Mas, de repente, tudo foi rasgado, tudo foi quebrado. E nunca se falou tanto em saúde mental como nessa era. Né? Essa era, ela mudou a forma de pensar do sujeito. Nós não recebemos mais os mesmos seres humanos no consultório. Não temos o mesmo tipo de sofrimento. Não, são outros seres humanos com outras demandas psíquicas, com outros sofrimentos, em outros contextos. E a gente, independente de quem ele seja, branco, negro, religioso, não religioso, praticante da religião ou não, idoso, jovem, o ser humano mudou, há novas formas de subjetivação. Né? Vou pedir para a Andrea passar agora para o próximo slide, que vai comentar um pouquinho sobre a questão da saúde mental que havia mencionado. Né? Interessante, pessoal, que a saúde mental, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tinha dito que a saúde mental seria o completo bem-estar físico, mental, psicológico, social, espiritual e tal. Mas, diante do nosso desamparo existencial, né, é difícil a gente falar de completude, né? Quando eu me refiro desamparo existencial, porque a nossa natureza humana é finita, né? A Bíblia não mente quando fala que a gente é finito, né? A nossa constituição psíquica é finita, né? O primeiro desamparo que a gente vivencia é na carne, quando a gente nasce, né? A gente fica naquela ilusão de ficar no útero da mãe durante mais de 9 meses, só que isso não é possível, né? Aos 9 meses você precisa nascer. E aí, tá nesse mundo aqui fora, respirar com os próprios pulmões, sentir uma temperatura completamente diferente da tua, da que você vivia no útero da sua mãe, enxergar com seus olhos, né? Então você vê tudo aquilo ali, tudo muito novo, né? Então é uma sensação de solitude, desamparo muito grande, né? E é um desamparo que se atualiza, né? Sabe onde? A primeira escola, né? A adolescência, ter que crescer, né? A velhice é um outro tipo de desamparo, você se perceber que tá ficando idoso, tá ficando velho, tá ficando, sabe? O casamento, a primeira vez que você casa com alguém, que você é o tempo todo solteiro, você casa, é um tipo de desamparo. A maternidade, mãe pela primeira vez, nossa, ser mãe pela primeira vez é uma experiência confusa, porque você aprende a ser mãe, também é uma atualização desse desamparo. Então, esse desamparo existencial, ele se atualiza o tempo todo. São as chamadas crises evolutivas que eu coloquei aí, né? São crises que a gente vivencia durante a vida, né? São crises naturais que a gente tenta compensar, controlar, lidar, manejar, mas são acompanhadas de sofrimento psicológico. Não tem como, né? O sofrimento psicológico é aquele que a gente vive no dia a dia, ansiedade, angústia, né? É a perturbação, e aí, por vezes, esse sofrimento, ele vai se canalizar para a somatização, aquela dor de cabeça que não passa, né? Aquela dor de estômago que não passa, que você faz todos os exames e, ó, não é nada, tá? O médico fala, não é nada, é psicológico, né? É típico do nosso sofrimento psicológico diário. Mas a questão é que a globalização, a ciência, a cultura, né? A própria revolução industrial, o mercado de trabalho, foram como pequenos úteros, né? Supostos úteros que a gente se encontrou, que a gente se acolheu, que a gente se escondeu, né? Para supostamente minimizar a nossa sensação de desamparo, né? Sigmund Freud, né, que é um dos fundadores da psicanálise, fala muito nisso, né, nesse desamparo existencial, né? Então, alguma coisa tinha que dizer, alguém ou algo tinha que falar sobre você. Alguma coisa falava sobre você, sobre o que você tinha de fazer, sobre o que você faz para ser feliz. E são muitos quadros comerciais.
tá lá o comercial de cabelo, vela, né? E aí tem seja você ou seja feliz, né? Ou tipo, você ainda não tem, você precisa ter, né? Sábado à noite, a cultura das pessoas é sair no sábado à noite, se divertir, né? Ir pro lazer, né? Viajar internacionalmente hoje é um luxo, né? Ou do tipo, feriado, eu em casa, não posso estar em casa, tem que sair. São as propostas, são as soluções que esses úteros dão pra gente. Essa ciência diz o que você tem que fazer, né? Então, tipo, olha, toma gel vital, porque a juventude, ela é perfeita e você precisa ser jovem, tá sempre jovem, então compra, né? Seja feliz, né? Você não tem, você precisa ter, então vem, né? Os comerciais apelativos que dão essa suposta sensação de amparo. Aí veio a pandemia e quebrou tudo isso. De repente, ninguém mais pôde sair, o teu dinheiro não comprou mais nada. De repente, você teve que desinvestir tudo. Desinvestir naquele teu trabalho, desinvestir naquela tua rotina. O que eu vou fazer com isso? Todo mundo dentro de casa, né? Então, a sensação de desamparo se atualizou nesse momento. Como tem se atualizado? É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje mais doentes, no sentido da falta de sentido. Porque esses grandes sentidos que eu falei, né? A cultura, o mercado de trabalho, a ciência, esses grandes sentidos, essas grandes máquinas geradoras de sentido, o capitalismo, né? Da nossa sociedade pós-moderna, elas falharam, né? Quem é que vai dar conta de dar sentido a esse ser humano, né? E aí eu vou passar para a Andréa, pedir para a Andréa passar para o próximo slide, em que a gente vai falar um pouquinho sobre aquele garoto, né? Aquele garoto, ele mais ou menos estava sentindo uma sensação de desamparo naquele momento, dentro daquele contexto pandêmico, né? No outro slide, estava a crise disruptiva, né? A crise disruptiva é aquela crise que ela aparece inesperadamente. Muitas pessoas vivenciaram isso quando foram viajar, os seus parentes foram viajar no avião, de repente o avião caiu, né? E matou a pessoa, né? Então, é uma crise disruptiva. Uma pandemia é uma crise disruptiva, que você é obrigado a estar na quarentena, né? E é mais disruptiva ainda porque você sente uma sensação de desamparo em que o mundo passa a ser ameaçador. Então, muitos de vocês podem ter passado pela seguinte experiência. Não sei o que fazer, estou me sentindo impotente, de quem é a culpa disso, parece que estou vendo um filme, parece que não é comigo, estou me sentindo impotente, o mundo está andando e eu não, estou ficando para trás, fica agitado ou fica completamente prostrado sem ver o que fazer. E aquele menino estava se sentindo mais ou menos assim, né? Tanto que na fala da história ele fala assim, poxa, me privaram de algo, né? Me privaram da minha liberdade. Não, inventaram isso, né? Capitão, para mim, inventaram isso. Por que só eu, né? Sentimento de punição é muito frequente nesses momentos, né? Olha, quando seu filho faz algo errado, né? Você manda ele pro quarto. Vai ficar sem videogame, tá? Vai ficar sem aquele seu chocolate preferido. Então, até você pensar, até você aprender. Sentimento de punição. Então, vai vir de muitas pessoas que se questionaram o que foi que eu fiz para merecer isso, né? Por que comigo, né? E o movimento de achar culpados é muito interessante, né? Não, a culpa é do governo brasileiro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da China, a culpa é daqueles chineses que aprontaram com a gente, que disseminaram esse vírus, a culpa é de alguém, né? E aí vem mais uma vez o confronto com a nossa história, né? Uma das grandes lições desse momento que a gente está vivendo é a gente entender a diferença entre culpa e responsabilidade. São coisas bem diferentes, né? Aquele garoto vai vivenciando um sentimento de muita culpa. E eu achei muito apropriado ser um garoto, porque são sentimentos primitivamente infantis, né? Que a gente tem, né? De frustração, né? Então, sobre a somatização, o tédio, né, de não saber o que fazer, sentimentos de inadequação e o luto, né. Eu penso que o luto é um dos processos mais importantes que a gente é desafiado a se fazer, mas não é o luto de uma pessoa que faleceu. Nós temos vários tipos de luto durante a vida. Luto de uma ideia, luto de um relacionamento, luto de um processo, luto de uma profissão, de um modus operandi de ser, de existir, são vários lutos. E luto que lembra enterrar mesmo, que lembra finalizar, que lembra recomeçar, né? E o luto tem várias fases, né? Tem a fase da negação, tem a fase da raiva, da barganha, né? Da depressão, né? E da aceitação, né? Então, esse movimento da culpa, ele é muito típico do luto, né? É como você vai se esperneando, querendo e desejando dar sentido ao que está acontecendo, né? E aquele garoto vivenciou muito isso. E aí eu vou pedir para a Andréa passar para o próximo slide, porque eu queria trazer o Guimarães Rosa,
é um autor que eu gosto muito, e ele traz a seguinte frase, né? O real não está na saída ou na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, Guimarães Rosa, mais uma vez, vai falando de caminho, travessia, processo, continuidade, né? Então, o que é que a gente vai fazer com essa história da gente, por mais trágica que seja? O que vamos fazer com essa história? Não é à toa que a Bíblia, quando Jesus Cristo usa os verbos, né? Quando ele vai usar as parábolas, quando ele vai se dirigir aos discípulos, ele sempre usa os verbos no imperativo, lembra-te, né? Guarda, né? Honra, né? Como se fosse realmente, olha, um pedido, uma demanda de prestar atenção, um convite a prestar atenção em si, no que você está fazendo, na sua vida, te demandando a te responsabilizar pelo que você está vivendo, né? Sobre quem você é. A gente viu muito claro uma lição essa semana, no encontro com a mulher samaritana, né? Acho que foi na lição das que nós tivemos na semana passada, né? Em que ele foi conversar com a mulher samaritana começou a protagonizar diálogos sobre quem era o profeta, Jacó, se era Jesus, se era Jacó, e aí Jesus Cristo foi tocar num ponto da vida dela, ó, vá chamar o teu marido. Ou seja, a conversa não é sobre teoria, a conversa é sobre você. O diálogo é sobre você, é sobre a sua vida, né? Quando ele vai para o céu de Jericó e ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que é que tu queres, né? É lógico que Cristo sabia que ele queria ser curado, mas ele demanda para o outro, o que é que você quer? Né? Quer que você realmente quer isso? Você realmente deseja isso? Então a demanda dele é sempre para esse nosso eu, chamando a gente para a gente tomar uma decisão, para a gente fazer algo com a nossa história, né? E aí eu vou pedir para a querida Andrea passar para o próximo slide. E aí eu quero pular para o outro extremo do garoto, que é o capitão, né? O capitão é um outro extremo, né? É a maturidade emocional, é a maturidade espiritual que a gente precisa chegar, né? Porque o capitão, interessante que ele só entendeu o que é que... Ele só entendeu o que ia fazer consigo mesmo quando ele percebeu onde estava, né? Ele percebeu onde estava e o que é que ele ia fazer consigo mesmo, né? Então, a gente não pode ir para algum lugar sem saber onde a gente está. Senão, a gente vai ser desembestado, sem saber para onde vai. A gente precisa saber onde é que a gente está, né? E aí, eu quero trazer uma parte do capitão que me chamou muita atenção, quando ele fala assim, olha, ao invés de me privar do que eu não poderia fazer, ao invés de pensar naquilo que eu não poderia fazer, eu pensava no que eu faria uma vez que eu chegasse à Terra. Então, a gente vê falando aí que ele tinha um propósito, né? Ele tinha um objetivo, e aí que entra a espiritualidade, né? A espiritualidade é aquele laço vertical que te dá um eixo, que te dá um propósito de vida, né? Que te dá uma direção. Espiritualidade é tudo que te dá direção, unidade e sentido. A adoração é um esquema cognitivo que foi criado por Deus. A nossa mente, ela foi criada por Deus, e a adoração, ela integra essa mente, né? Então, a adoração, a espiritualidade, ela faz parte disso, e por isso que a espiritualidade, ela é tão importante nesses tempos também. Um dia, eu estava vendo o meu Instagram, e eu fui lá passar a foto, o Instagram de um colega psicólogo, e ele falava assim, puxa, eu tô até inveja de quem acredita em alguma coisa, porque eu sou ateu, e nesse momento eu tô super desesperada, eu não sei o que me apegar, eu não sei dar sentido ao que eu tô vivendo, né, nessa quarentena. E eu tenho super inveja de quem cria alguma coisa, dos evangélicos de alguém, né. Então, a espiritualidade, ela faz parte dessa pirâmide de vida que a gente tem. Agora, eu quero fazer 2 observações. A primeira é que, ótimo, nós temos aprendido que os laços horizontais são importantes. Os encontros são indispensáveis, né? E a gente vai se adaptando, né? A gente vai construindo, achando o caminho, caminhando, como é a proposta dessa nossa palestra, de refletirmos sobre isso e refletirmos sobre algumas ferramentas de você lidar com a sua própria história. Mas acontece que essa horizontalidade toda, ela tem algumas partes um pouco vilãs, né? A primeira é que a gente passa a viver numa sociedade cada vez mais fluida, né, e menos rígida. A gente passa a viver numa sociedade cada vez mais múltipla e menos padronizada. E a gente passa a viver numa sociedade também cada vez mais colaborativa e menos hierárquica. Ou seja, seja feliz, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Não tem verdade absoluta, tá tudo certo, vamos ser felizes. O momento aqui importa, vamos viver o momento, e se nega uma história, se nega um processo de vida, se nega tudo isso. E a gente tem percebido, enquanto psicóloga, pela minha experiência profissional, que as pessoas, elas
tem se subjetivado em torno desse movimento de fluidez do aqui e do agora. Não pense que você vai resolver o problema da sua vida comprando uma roupa, ou comendo uma comida, ou responsabilizando o outro, culpando o outro. Olha, eu sou assim por causa de você, você precisa fazer alguma coisa, as coisas chegaram nesse ponto por causa de você, soluções mágicas para as coisas. É falta de eixo, né? É falta dessa verticalidade. É necessário, além da responsabilização pela nossa história, ter raiz, ter valores, né? E aí que entra a espiritualidade, né? E aí o capitão, ele foi para duas vertentes, a superação e a reconstrução, né? E eu queria que a Andrea passasse para o próximo slide. A gente vai comentar um pouquinho agora sobre as ferramentas, algumas ferramentas que esse capitão usou. E a gente vai tocar no destino, né? Que foi o quinto ponto que a gente discutiu ali. É interessante, queridos e queridas, que o capitão tem uma fala que ele fala assim, ele diz assim, olha, ao invés de me lamentar, eu comecei a me comportar diferente do que todo mundo fazia, do que todo mundo se comportava, né? Essa onda da multidão, do todo mundo faz, onde é que está o movimento, a crista da onda está maior aonde, é algo muito forte também nesses tempos. Essa era Covid, né? Para onde todo mundo vai, né? E ele decidiu exatamente se comportar diferente da multidão, né? Então, esse senso de individualidade, de singularidade, ele está sedimentado numa consciência que tem raiz, numa consciência de um laço vertical muito forte, de algo que sedimenta, que embasa a identidade do sujeito, da identidade desse ser humano. As pessoas que elas têm alguma fé, algum tipo de prática, quer seja orar, ler Bíblia, ir para a igreja, estar envolvida em alguma atividade social, elas conseguem enfrentar mais os desafios psicológicos, com mais resiliência, sabe? Com mais proatividade, está cientificamente comprovado. Porque o nosso desamparo existencial, que eu falei para vocês, ele começou lá no Éden, né? Quando a gente decidiu se afastar de Deus. Quando a gente decidiu virar o rosto para quem refletia a sua mente em nós. E aí começaram todos aqueles defeitos, aquelas confusões, que foi o pecado. Esse destino que eu estou trazendo para vocês, não pensa que a sua vida vai ser a mesma. Daí eu falei da importância do luto. Nunca vai ser a mesma. A sua vida nunca vai ser a mesma. Não tem como. É como você levar a corrente para o paraíso. Para que você vai usar a corrente no paraíso? Não tem sentido fazer isso. Né? Então, não é à toa que tantos empresários se reinventaram. Pessoas que tinham grandes empresas, eram empregados, e aí, não, agora eu vou virar empresário. Eles tiveram que fazer esses lutos, né? Pessoas que desinvestiram em empregos, em atividades profissionais, para poder se reinventar, para poder criar o próprio negócio. Então, o nosso destino jamais vai ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo. E aí, por isso eu coloquei do luto à luta, né? E essa luta envolve perceber, não é chegar a algum lugar, né? É chegar no porvir. É entender sobre o porvir. Que não é necessariamente um lugar que eu tenho que chegar. Em que sentido? Eu vou fazer isso para ser feliz. Eu vou fazer isso porque vai resolver os problemas. Eu vou fazer isso porque as coisas vão ser diferentes. Eu não sei o que vai acontecer durante a caminhada, durante o trajeto, né? Pensar exatamente no lugar para onde caminhar é necessariamente a gente ambicionar um ideal, né? Um padrão ideal, que não existe, a gente vive no real, né? Um dia eu ouvi de uma terapeuta minha, muito tempo atrás, ela dizia assim, a gente vive no real, a gente sobe por ideal para respirar e volta para o real. A gente maneja isso. E essa adaptabilidade que essa era nos ajuda a ter, né? Essa adaptabilidade. O outro, né? Aqui, o outro está aparecendo para mim através dessa tela. Estamos escutando, a gente está fazendo uma conexão aqui, né? Uma conexão afetiva. Então, quem é o outro? O outro é o teu cônjuge, o outro é o teu filho, o outro é o teu pastor, o outro é o teu amigo, o outro é aquele com o qual você pode construir alguma coisa, estar com o outro, dialogar, construir, é algo muito importante nessa era, né? Para viver o novo normal, né? É claro que nada vai ser como antes, mas eu quero destacar a questão da desterritorialização, né? Você vivia uma vida, você tinha um projeto, uma rotina, um lazer, um protocolo de vida, de repente tudo ruiu, tudo mudou, e aí agora você está desambientado.
desterritorialização que ele está falando, que a gente está falando aqui, se refere justamente à saída do teu território, né? E se aventurar nesse desconhecido, né? A viver um dia de cada vez, né? Sem necessariamente ter metas, sem necessariamente ter ideais. Entenda, esse é um movimento de objetivo, né? Você vislumbra aquilo, né? Mas não necessariamente aquilo fica rígido, emparedado, né? É muito diferente. E aí é o que as escolas estão tendo que fazer, né? Ninguém está se importando mais com nota, né? Com produtividade, com boletim, né? A gente está aprendendo, então dá-se tempo, porque a experiência agora ela é soberana. A experiência de ser soberana agora entre a gente, nos nossos relacionamentos, né? E aí isso também é uma deixa para a gente ser menos rígido, se cobrar menos, e cobrar menos o outro, né? Não ser tão cruel com o outro, né? Com as demandas do outro, né? E com as suas próprias demandas, né? Ter que ser, não, eu tenho que voltar a ser assim, precisava ser assim, eu queria que fosse assim, não vai ter como mais. Mudou tudo, né? E aí a gente passa sobre eu, o outro e a verdade. Tem a minha verdade, tá? Tem um outro que é a verdade dele, mas tem, amigo, uma verdade absoluta. Tem sim algo que a gente não pode discutir. Tem algo que não está em xeque, não é negociável, existe uma verdade. E entra essa verticalidade, né? Esse eixo, né? Entre a espiritualidade, entre a identidade, entre aí a conexão com o divino, entre aí a adoração, entre aí esse esqueleto, né? Que é o que nos constitui, né? Não é essa coisa fluida, é o que nos constitui, né? Eu queria encerrar a minha reflexão de hoje contando uma história, né? Vou pedir para a Andrea passar para o último slide, né? E aí vocês estão vendo nessa imagem aí, vocês devem estar vendo nessa imagem aí, um paraquedista, né? Tem um homem que ele está usando paraquedas aí. E aí eu queria contar uma história para vocês que imaginem que esse piloto chama-se Charles Plumby, né? Eu gosto muito dessa história. Eu sempre trago elas nas minhas reflexões porque quanto é importante essas conexões com o outro, né? Charles Plumby era um piloto que ele sobreviveu a um desastre, né? Ele era um piloto de guerra, né? Sobreviveu a um desastre que era praticamente impensável. E o que salvou ele foi esse paraquedas, não? Paraquedas armado pela equipe que estava lá. De repente, estava ele jantando no restaurante e apareceu um homem e surpreendentemente, chegou perto dele e disse: "Ô, Charles Plumby?" "Não, sou mesmo. Sou eu sim." Charles Plumby apareceu em todos os diários e noticiários e programas, muito famoso. E aquele homem chegou perto do Charles e disse: "Eu posso lhe dar um abraço?" "Pode, claro." Charles abraçou ele. "Que bom que você está vivo, senhor Charles. Você sabe que eu fui o homem que armou seu paraquedas naquele dia. E estou muito feliz pela sua vida." E o Charles olhou para ele, deu um abraço muito mais forte e agradeceu, porque se não fosse ele para armar o seu paraquedas, o Charles Plumby não estaria vivo naquele dia. A gente precisa ter consciência de que tem muitas pessoas em queda livre hoje. Não se engane, né? Existem muitas pessoas vivendo o desamparo existencial. E aí o nosso convite é para que a gente seja paraquedas para o outro, para a gente amorteçar as quedas livres do outro. E é interessante porque queda livre lembra a gravidade, que lembra a lei, que lembra quase um postulado, né? Algo que é inerente, uma lei da vida, que não tem como contradizer ela, não tem como questioná-la, né? Como não tem como questionar esses tempos, né? A velocidade desses tempos, a fluidez desses tempos, a vulnerabilidade desses tempos, né? A carência de sentido que as pessoas elas chegam e a carência de raiz. Então, que a gente possa amortecer a queda das pessoas, que a gente possa ser raiz para as pessoas e armar os paraquedas das pessoas. E começa em casa, né? Começa com a nossa família, começa com o desenvolvimento, com o fortalecimento desse laço, né? E aí se estende para fora. Lembrando, sobretudo, que, primeiramente, aquele que amorteceu a nossa queda primeiro foi o nosso Deus, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele é a nossa fonte de inspiração, ele que nos move, né? Nesse movimento, nessa continuidade de movimento. Ele que amorteceu a nossa queda para que nós possamos estender, né, esse acolhimento para os outros, tá? É isso, eu espero que tenha feito sentido para você e que essas reflexões te ajudem a fazer algo com a tua história, tá? Obrigada pela atenção de todos e um abraço afetuoso. Sim, amém. Realmente, aí está o contato da Juliane, né? Eu vou tirar agora, depois a gente passa pelo WhatsApp aí, para quem quiser acompanhar aí o serviço dela.
Deixa eu voltar aqui para colocar nós duas. Isso. Juliane, foi muito boa a mensagem que você passou, porque realmente você me esclareceu uma coisa que eu tinha quase certeza, né? Porque eu vendo assim pela minha família esse momento que a gente está passando, né? Esses meses aí, e até o momento atual, porque por mais que aqui em São Paulo fale que está aí na faixa verde, sei lá, liberação, as pessoas continuam morrendo, né? E a gente tem aí várias pessoas, até amigas. Hoje mesmo meu marido estava falando de uma conhecida nossa que está com a doença, então a coisa está acontecendo, está aí. E uma coisa que me pegou bastante, que você falou, e que eu vejo, por exemplo, da minha família, é a compreensão desse momento de uma pessoa que está ali em comunicação com Deus, né? Tendo a sua leitura, suas orações, toda essa situação se tornou mais leve do que uma pessoa que não tem nenhuma instrução. E é desesperador, porque muitas pessoas conhecidas, tia do meu marido, tudo, ficaram assim, em sistema assim, de pânico, né? Uma coisa assim que eu falo, meu Deus do céu. E eu tava me sentindo assim, gente, será que eu não tô caindo na realidade da coisa? Porque eu tô vivendo a minha vida, tô fazendo tudo que eu faço, lógico, tomando todos os cuidados, né? Todas as precauções, tal. Mas eu falei, mas eu não tô assim desesperada. Eu até falava com meu marido, eu não tô tão assim, fico com medo, né? Eu tenho a minha mãe que logo pro final agora, faz uns 2 meses, ela fica numa casa de repouso e lá morreram 5 pessoas, 5 idosos, né? E foi um atrás do outro, muito repentino. E mesmo assim, o que eu fazia? Eu entregava nas mãos de Deus, porque não estava na minha mão, né? Se minha mãe pegasse, ou se alguém da família pegasse, não estaria nas nossas mãos, né? Como a gente teve o caso aqui do irmão também da igreja, do nosso irmão Douglas, que ficou internado, né? E todo mundo em oração, com a graça de Deus, ele se recuperou, está aqui conosco, mas temos também conhecidos aí que chegou à morte, né? Infelizmente, meu marido mesmo teve um tio que faleceu com essa doença. E realmente o que você disse veio me trazer essa confirmação, que querendo ou não, a luta, a batalha, a gente consegue enfrentar com uma coisa mais, vamos dizer, suave, né? E isso eu acho que foi bom para as pessoas aqui escutar cada detalhe, cada exemplo que você trouxe, porque por mais que estamos numa fase aí que fala que está mais tranquila, mas as mortes estão acontecendo, né? E eu acho que essa situação ainda não está resolvida, né? Ainda vai se levar um tempo, e a gente tem que estar preparado para cada momento, né? Exatamente, André, exatamente o que você falou, né? Essa conexão vertical, e é interessante porque esse desespero vem devido a essa falha, né? Essa falha desse mundo real, material que a gente vive, a gente inventou, né? Que a nossa natureza humana inventou, né? Escola não dá para ir mais, porque é ameaçador. Hospital, igreja não dá para ir com muita frequência, né? Então, todas as instituições, as grandes instituições, né? Que eram para amparar, para dar conta de você, falharam. A ciência falhou. Cadê a vacina? Cadê a cura para isso, né? Então, a saída, a recorrência ao mundo sobrenatural, né? A essa verticalidade é que dá sentido para a gente enfrentar isso com mais leveza, com a tua identidade. Quando você sabe quem você é, onde é que você está, fica mais fácil você seguir. Você saber quem você é, né? A gente tem, e a gente sabe qual que é o nosso objetivo aqui, né? A gente, igual essa parte virtual, por mais que não podíamos estar reunidos na igreja presencialmente, mas houve um meio de um caminho para a gente ajudar outras pessoas, que eu acredito que essas lives, não só do Ministério da Mulher,
como várias programações que a Igreja do Limão vem, e outras igrejas também tem ajudado as pessoas, né? Tem alcançado muitas pessoas, e isso é muito importante. Eu acho que a gente faz isso com o maior prazer, e trazendo aqui até a irmã Cida falando aqui que os profissionais que a gente traz, né, da aplicação dos conhecimentos psicológicos dentro da nossa fé, sem nos desvincular de nossa espiritualidade. E é realmente isso, né? Muitas pessoas, não vou te dizer que muitas pessoas, né, às vezes, de outras igrejas, se afastaram da igreja, né, se isolaram, e muitas coisas vêm acontecendo até com os irmãos da igreja, né? E a gente tenta, através dessa parte virtual, atender alguma situação que os irmãos estão passando, às vezes ligar, saber como que está, como que a gente pode ajudar, mesmo não presencialmente. Então, isso tudo envolve a importância, né? Sem dúvida nenhuma, isso é muito terapêutico, né? E aí vem a importância das conexões que a gente falava, né? Dos laços afetivos, dos laços horizontais, né? Eles dão sentido, né? A gente é feito assim, Deus deu sentido a gente. Não existia, então ele deu sentido, ele emprestou a sua mente pra gente, e a gente posterga isso. Para nossos filhos, nossos irmãos, a gente posterga isso. Isso é um laço que a gente vai postergando. Isso é vida, né? Exatamente. Vida. Mas foi uma bênção. Eu quero já te agradecer novamente. Aqui as pessoas, entrou aqui a Sônia Pereira, boa noite, Sônia, bem-vinda, a Cris Jesus também, a Eliette entrou também, e a Nazaré, Juliane falou que você está na pista, viu? Você está solteira. Ela já está fazendo uma propaganda aqui. Você já pensou, Andréia? Essa é minha tia. Gente, olha aí, irmãos que estão buscando aí uma psicóloga de uma família evangelística. Olha, passei o contato. Se quiser interesse, é só mandar um WhatsApp. Muito bom, muito bom. Eu gostei, eu não aguentei. Eu fiquei aqui rindo sozinha quando eu fiquei lendo. Mas é uma bênção de Deus, é muito maravilhoso. A gente se diverte, a gente fala, né? E isso tem sido, assim, muito bom, né? Eu acho que não só para mim, às vezes a gente que está aqui apresentando, a gente fica mais atento, né? A gente pega a mensagem de uma forma muito gratificante e é muito bom, né? Eu me divirto bastante, faço trabalho de Deus me divertindo, né? Então, isso é uma bênção mesmo. Com certeza. Mas, Juliane, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês continuem em oração um pelos outros, isso é muito importante. E eu quero fazer um pedido especial, né? E em seguida eu quero que você ore, Juliane, mas eu quero que orem pela minha sogra, né? Que ela não está muito bem, né? Foi parar no pronto-socorro no sábado. Então, que vocês estejam orando por ela e orando por todas as pessoas. Vamos orar uns pelos outros, que é isso que Jesus quer de nós, que a gente passe a palavra dele, que ore e que a gente siga em frente até a volta dele. Amém. Você pode fazer a oração para a gente? Com certeza, Andréia. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado pela grata oportunidade de compartilharmos esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender a beleza dos encontros e o quanto a nossa conexão contigo é indispensável para que a gente possa continuar a amarrar esses laços e a construir algo em teu nome para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoe a Arte do Limão, abençoe meus irmãos, abençoe a sogra da irmã Andréia, abençoe todos os que estão passando pelos seus respectivos sofrimentos, ajude-os, conforte-os a lidar com as suas ansiedades, suas angústias, que o Senhor seja o seu amparo, que não os deixes esquecer de quem eles são e dar-lhes forças para que eles possam perseguir nesse caminho, apesar dos pesares, apesar desse mundo tão confuso, tão difícil de a gente viver.
Obrigada, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia. Abençoe esse ministério, abençoe esse evento, que ele continue dando frutos e fazendo diferença na vida das pessoas. Abençoe os líderes que estão à frente. Dar-nos uma boa noite, uma boa semana em tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Juliane, que Deus te abençoe grandemente. Agora a gente coloca um louvor para finalizar nossa live. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E amanhã, como vocês já sabem, temos live aqui da Igreja do Limão às 19 horas, tá? Toda terça às 19 horas, com testemunhos maravilhosos. E amanhã teremos aí um irmão em especial que vai estar dando o testemunho dele. Então acompanhe a nossa programação aí pela página do Facebook. Compartilhe, curta, para mais pessoas serem alcançadas. Um beijo grande para todos e Deus abençoe.